Ok, boa tarde. Então, hoje a gente vai apresentar a nova instrução normativa dos estudos técnicos preliminares, que foi a instrução normativa 40, de 22 de maio de 2020. Então, uma instrução normativa recente e que ela vai ser obrigatória agora. Entendeu? Então, eu fiz uns tópicos fáceis aqui. Hoje até vi lá no Compranet que saiu também algumas definições. Depois eu passo por lá e explico. Mas eu vou explicar por aqui primeiro o que é o ETP e o que a Instrução Normativa 40 vai modificar. Então, o que é ETP? Então, o ETP ele está definido na legislação. Então, não é que o Instituto quer fazer, a PROAD quer fazer ou a licitação quer fazer. Então, já está definido na legislação desde a Lei 866, então, de 93. Então, o artigo 6º, inciso 9º da Lei 866, já definia aqui dentro do projeto básico os estudos técnicos preliminares. O que ele vai assegurar? Que fala que vai assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. Então, a maioria das vezes que era realizado o ETP, somente era para obra, até obra era obrigatório ter o AVTEA ou um estudo, o atestado de viabilidade técnica já era obrigatório. Então já tinha isso há algum tempo já para todas as licitações, porém, era mais utilizado para obras e serviços de engenharia. Em 2014, começou a ser normatizado. A primeira normatização foi da Instrução Normativa 4 de 2014, que fala o que é o estudo técnico preliminar. Ele demonstra a viabilidade técnica e econômica da contratação. A IN4 é para contratação de soluções de informática, então ficou obrigatório todo item de informática desde 2014, já é obrigatório o estudo técnico preliminar e alguns outros documentos necessários. Em 2017, aí foi regulamentado para todos as contratações de serviços. Então, com a Instrução Normativa 5, 2017, o artigo 20, o planejamento da contratação para cada serviço a contratar consistirá nas seguintes etapas. Primeiro, estudos técnicos preliminares, gerenciamento de risco e o termo de referência, que é a continuação do processo. Ok? Por último, agora, o decreto do pregão eletrônico, que é o decreto 10.024, no artigo 3º, inciso 4º, ele também qualificou o estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução do problema a ser resolvido, e que, na hipótese da conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência. Então, o que é o estudo técnico preliminar? Nada mais será o início do processo. Hoje é realizado via requisição, via CSEC. Mas o estudo técnico preliminar, ele vai ser antes ainda da requisição do CSEC. Então, ele que vai dar o balizamento de todo o processo. E por último agora, que foi obrigatório para todos os processos, que é a Instrução Normativa 40 de 22 de maio de 2020, e dispõe sobre a elaboração de estudos técnicos preliminares para aquisição de bens, a contratação de serviços e obras no âmbito da administração pública federal, direta, autarca, fundacional e sobre o sistema de ETP digital. Okay. Continuando aqui, eu vou falar isso depois, que fala o que é o ETP, que vai continuar, que é o sistema, que é o documento da primeira etapa do planejamento, e tem alguns requisitos necessários para o ETP. Aí o pessoal vai perguntar para mim, o ETP, ele é obrigatório? Aí eu até coloquei aqui, depende.
o que depende? Ele é obrigatório para tudo, com exceção de alguns incisos da Lei 866. E são quais incisos? O inciso 1, 2, 3, 4 e 11 do artigo 24 da Lei 866. E também nos casos de prorrogações de contratos de natureza continuada. Por que ele não é obrigatório para prorrogação de contrato? Porque já foi feito lá no início do contrato. Então, o ETP ele vai continuar no contrato. Então, ele já foi feito. Então, você não vai fazer todo ano para fazer aquela renovação. Então, toda prorrogação contratual de prestação de serviço continuada não vai ser obrigatório o outro ETP. Mas ele é obrigatório para as outras contratações? Sim. Vai fazer um IRP, a intenção de registro de preço, vai ser obrigatório. Vai fazer uma carona. O ETP vai ser obrigatório? Sim. Vai fazer um pregão, R$5.000. Boa tarde, pessoal. Sim, ele vai ser obrigatório. Então, ele só é facultado nas hipóteses do inciso 1, 2, 3, 4 e 11 do artigo 24. Aí eu vou citar aqui, eu até coloquei aqui como exemplo. Aqui. Conforme essa instrução normativa. E quando ela vai entrar em vigor? Então, hoje é 29, depois de amanhã. Então, todo processo, seja ele inexigibilidade, tudo, ele não será passar no sistema mais se não tiver o ETP. Então, tudo agora vai ter que ter o ETP. Então, com exceção aqueles processos que eu falei, que é a prorrogação de contrato e alguns incisos do artigo 24. Aqui, ó, quais são os incisos do artigo 24? Inciso 1. Para contratações de obras e serviços de engenharia até 10% do valor. Hoje, com a medida provisória do governo no início do ano, está em R$100.000 o inciso 1. O normal é R$33.000. Hoje está R$100.000. Inciso 2, serviços e compras para outros serviços e aquisições, de 10%. O normal é R$17.600. Hoje está R$50.000 em virtude da medida provisória da pandemia. Então, esse aqui, artigo 24, inciso 1 e 2, são consideradas dispensas de pequeno valor. O que é dispensa de pequeno valor? Você não compensa fazer uma licitação em virtude do valor da contratação. Então, o valor é pequeno, então a dispensa é muito mais rápido, fácil e viável. Então, você não vai fazer um pregão, alguma coisa, com valor pequeno. Então, você vai preferir fazer dispensa. E, nesses casos, o estudo técnico não é obrigatório. Lógico, precisa de motivação, da requisição, da justificativa, porém não do ETP. As demais exceções. No inciso 3, no caso de guerra ou perturbação, você não vai. Então, a guerra, você não vai fazer um estudo preliminar, você está precisando daquilo naquele dia. E também no caso de emergência, que é o inciso 4. Calamidade pública, teve enchente, alguma coisa. Ou no caso do próprio Covid, agora da pandemia. Fica dispensado o ETP. Então, a Covid tem uma lei própria, que é a 13.979. Lá também fala que é dispensado do ETP. E também, nos casos de emergência, não vai precisar de ETP. Lembrando que licitação de emergência no máximo de 180 dias. Não existe licitação contínua de emergência. E emergência não é a mesma coisa de falta de planejamento. Então, uma coisa é a falta de planejamento, a segunda coisa é a emergência. A emergência é quando você não tem possibilidade de prever que vai acontecer alguma coisa. E, por último, na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento. O que é isso? Você tem uma obra, já foi feito o ETP. A empresa quebrou, a empresa sumiu. Então, já teve o ETP que foi realizado anteriormente. Então, você não precisa fazer de novo. Então, você vai contratar só o remanescente. Então, você vai utilizar o mesmo estudo técnico preliminar
para o remanescente, obra, ou serviço ou fornecimento. Uma terceirização, você precisa de um... A empresa quebrou, a empresa foi punida. Você precisa contratar a empresa melhor colocada. Então, você não vai fazer o TTP. Paciência para você, né? Você explica para o Brega aí que eu estou no final de semestre de doutorado. Então, eu tenho que entregar aqui E vários quais trabalhos são os requisitos do no final do ETP? semestre. Os requisitos do ETP, eles estão disponíveis no artigo 7º da instrução normativa. Então, o primeiro requisito é o quê? A descrição da necessidade da contratação. Por que você precisa daquela contratação, daquela aquisição? Por que é necessário? Então, você vai descrever. Então, é um preenchimento obrigatório, que deve ser preenchido, e vai ter que inserir. Pronto. Pessoal, estou indo muito rápido. Marcão, boa tarde, Oi, tudo boa bem? tarde. Joia. Você desculpa interromper só um pouquinho, mas eu queria pedir para todo mundo que está na reunião fechar o áudio e a câmera, por favor, para não dar nenhuma interrupção, que às vezes dá algum piquinho na voz do Marcão para a gente não perder nada. Se alguém tiver alguma dúvida de como fazer isso, é só posicionar o cursor mais embaixo e vai aparecer uma faixa branca que vai ter um ícone do microfone e de uma câmera. É só deixar ele em vermelho com um tracinho que aí vai estar fechado. Obrigada, viu, gente? Pessoal, vou voltar aqui, então. Então, retornando aqui, todos os requisitos estão no artigo 7º da Instrução Normativa 40, e o primeiro requisito é a descrição, igual eu falei, por que você precisa daquela contratação, daquela aquisição, qual o problema que vai ser solucionado, resolvido, e qual que é o interesse público. Então, talvez você tenha que verificar que vai ter um problema, mas não tem interesse público naquele serviço, naquela contratação. O segundo requisito, a descrição dos requisitos necessários é suficiente à escolha da solução, prevendo critérios de práticas de sustentabilidade. Nesse caso aqui, ele não é obrigatório você colocar, porém, deve haver justificativa. Então, eu não preciso justificar as práticas de sustentabilidade. Mas por quê? Qual que é a justificativa? Embaixo ainda, a gente até colocou aqui, ó, verificar a obrigatoriedade de acordo com o objeto a ser contratado. Aí tem algumas leis aqui, a lei 12.305, o decreto 7746, a instrução normativa 1 de 2010 e também o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Eu não sei se talvez o Leonardo, que é o responsável agora de coordenador de contratações sustentáveis, quer falar alguma coisa, explicar o que significa isso. Eu não posso somente colocar, isso não se enquadra em sustentabilidade. Eu tenho que justificar o quê? Esse serviço é sustentável por alguma coisa, esse serviço, ele não utilizar para papel, então tem que ter alguns critérios, não pode ser somente não se aplica, então deve haver alguma justificativa disso. No SISREC, a gente aceitava, sempre colocava lá, não se aplica, porém, a sustentabilidade agora vai ser cobrada da gente, entendeu? Porque já vai ser inserido direto no Comprasnet, então, não vai ser no processo, eles não vai pedir o processo já vai estar inserido no Comprasnet, o que vocês colocaram. Também, se a gente colocar somente não se aplica, eles vão pedir a justificativa para a gente em todos os processos. Leonardo, você quer falar alguma coisa? Não precisa? Posso passar para frente? Boa tarde, pessoal. Só complementar o que o Marcão está falando. Não tem erro. No próprio modelo da ETP, veio a legislação pertinente, que é essa lei 12.305, o decreto 7746, a IN1, e esse Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Esse é um documento muito interessante, porque ele tem exemplo de tudo quanto é coisa, tá? Então, é um documento que vocês podem basear para fazer esse mini laudo, igual o Marcão falou. Não dá para ser tão sucinto mais. É sustentável, beleza.
Mas por quê? Entendeu? Não tem erro, não. Qualquer dúvida, vai no Marcão, manda e-mail para mim e segue o jogo. Pessoal, daqui a pouco eu coloco lá o link do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Ele teve uma edição agora, a revisão desse ano, então ele está atualizado, então foi, eu acho que, março, abril que foi atualizado, então ele está atualizado e tem muita coisa, então é ideal olhar ele sim. O terceiro requisito, que você vai, o que é aqui? Levantamento de mercado, entendeu? Você vai ter que levantar o mercado para ver se tem somente aquela alternativa. Eu vou citar o quê? Data center, no caso. Só existe data center? Você levantou o mercado, só existe data center? Não, tem serviço de nuvem, que não tem nada a ver com data. Um é estrutura física, a outra é estrutura remota, que você não precisa ter. Então, você vai ter que levantar o mercado para ver suas soluções. A mesma coisa, contratar motorista. Você vai comprar carro ou vai alugar carro? Eu sei que a gente não pode comprar carro no momento, mas tem as alternativas, entendeu? Aqui não é a pesquisa, por enquanto não, a pesquisa vai estar para frente. Então, você vai levantar o mercado e as soluções que pode ser feita naqueles processos, naquele objeto a ser contratado. Você vai contratar, o exemplo, um serviço de transporte ou vai contratar um motorista? Então, qual que é o levantamento de mercado e qual a melhor necessidade vai se encaixar? Por que é isso? Porque, na verdade, o exemplo, vai construir um prédio. Um prédio, você vai construir, você vai levantar o mercado, alguma coisa, você vai ter que depois ter a manutenção daquele prédio. Então, é necessário construir o prédio, ou é ideal no momento fazer somente a locação de um prédio. E pode ser uma coisa provisória. Então, tem que fazer o levantamento do mercado. Coloquei aqui, até o parágrafo primeiro aqui, complemento o inciso 3, caso após o levantamento do mercado, a quantidade de fornecedores foi considerada restrita. Deve verificar requisitos que limitam a participação. Você está aqui no início, lá em 2015, quando a gente fez a contratação das usinas fotovoltaicas. Em 2015, eram poucos. Então, o que limitava a contratação das usinas fotovoltaicas de 2015? Era, na verdade, que o mercado ainda não estava adaptado. Hoje, qualquer esquina, talvez, olhar no site, você vê em relação à sustentabilidade. Já abriu várias empresas. Então, a única coisa é justificar. Talvez o mercado ainda não está adaptado. Mas talvez a gente quer uma coisa muito específica que não... Talvez outra coisa que tenha mercado possa resolver. O requisito 4. A descrição da solução como um todo. Entendeu? Igual eu expliquei lá. Na onde vai ter manutenção, assistência técnica, você vai comprar um espectrofotômetro importado, exemplo, comprou. Mas aí, como que a gente vai manter ele? Não é mais fácil, talvez, contratar somente o serviço para contratação o exemplo, você precisa fazer tantas amostras ano, você precisa fazer 100 amostras ano. Compensa você comprar um equipamento por exemplo, R$500.000, sendo que você contratar somente a amostra vai ficar, o exemplo, em R$10.000 por ano, entendeu? Então, isso é para colocar no mercado depois e também você verificar qual alternativa é melhor colocar. Talvez você não compense ter equipamento muito caro, alguma coisa que talvez não seja útil para a administração. Talvez você compense somente locar ou contratar uma solução não provisória, e sim uma solução mais barata e que atenda às demandas da instituição. O requisito 5º, estimativa de quantidade. Então, você precisa das quantidades.
vai estimar as quantidades a serem contratadas. Você tem 100 alunos. Hoje, você tem 100 alunos. Você vai comprar 100 carteiras, ok. Mas esses 100 alunos será somente presencial? Não vai ser dividido em 2 turmas? Não pode ser estudar cedo, uma turma de manhã, outra tarde? Pode ser 50 alunos? Outra coisa, você vai ter 100 alunos esse ano, mas a previsão já é para 300, 400 alunos nos outros anos. Vai comprar carteira, vai ter onde sentar. Então, você tem que estimar corretamente, entendeu? Você não pode também colocar um valor muito alto, fazendo uma super estimação, entendeu? E sendo que chega no momento você não fazer a contratação. Em relação à estimativa aqui, em obras, em serviços de terceirização, também tem que ter memória de cálculo. Então, você vai contratar um serviço de engenharia, uma terceirização, você tem que ter outros documentos que vai ter que estimar sobre isso. Por exemplo, a terceirização, você vai contratar limpeza. Hoje a limpeza é contratada não por hora e não por profissional, e sim pelo tamanho do prédio, por metro quadrado que vai limpar. Então, você vai ter que fazer essa memória de cálculo e detalhar por que eu preciso de 10 serviços gerais. Eu preciso de 10 porque eu tenho uma área que é necessário 10. Eu não preciso de 10 porque eu quero 10. Eu preciso de 10 porque é necessário 10. Mas pelas memórias de cálculo, caderno de encargos, não pode ser 8. Aí você vai verificar, entendeu? De acordo com a sua necessidade. E também, hoje, também tem um orçamento, né? Você não pode também ultrapassar o orçamento. Aí aqui, o sexto, aí você vai ter a estimativa do valor da contratação. Pessoal, nesse caso, ainda não é o valor das contratações da pesquisa. Isso aqui pode ser o quê? Pode ser o valor estimado que você já utiliza no valor de terceirização, obra, que vai ser o valor do SINAP, daquela planilha, entendeu? Mas tem que ter um valor também compatível com a realidade. Não pode também ter um valor, você nem sabe quanto, vou colocar tantos mil aí, ok, não, aí é ideal fazer pesquisa. Então, eu coloquei aqui, verificar critérios na Instrução Normativa 5, 2014, SLTI, bem como em outras, que no caso de terceirização, que é a Instrução Normativa 5, 2017, e também na verificação de obras, serviços de engenharia, tem um decreto específico para isso. Vai ter parcelamento? Pode ter, você está precisando fazer um registro de preço, alguma contratação de computadores, ou contratação de carteiras, igual eu falei. Vai entrar 100 alunos esse ano, 100 alunos no ano que vem. Então, é fácil justificar esse parcelamento. Você vai contratar alimentação para os alunos, vai ter que ser mensal. Por que precisa desse parcelamento? Porque você não tem um estoque total. Hoje tem um almoxarifado virtual para os itens de papelaria, de outras coisas. Mas talvez a alimentação dos campos, talvez não tenha. Você vai ter que justificar esse parcelamento ou não da solução. Não, vai ser contratação já imediata. Então, faça um pregão comum já, ou talvez um registro de preço em virtude da padronização para isso. Pessoal, tem que lembrar também que tem alguns itens, eu vou citar depois aqui, são preenchimento obrigatório. E outros, que não é obrigatório, tem que fazer justificativa. Requisito 8, contratações correlatas ou interdependentes. Aqui, tem uma contratação que como é que eu falo para você? Precisa daquele serviço, por exemplo. Você está contratando um serviço de contratação de projeto. Ela é uma contratação correlata que futuramente vai ter uma construção. Ou a contratação que você precisa complementar
ou outro. Se não tem, se ela é uma contratação única, você não precisa fazer. Mas se tem uma que depende e está correlacionada com essa contratação, você tem que justificar também. Então, pessoal, só um minutinho aqui, eu vou só... Ô, Marco, eu mandei o link do manual da AGU aí no site, no chat. Eu fui só verificar ali, tem um vizinho limpando o carro. Por isso está um barulho aqui. Mas o requisito 9. Demonstração do alinhamento da contratação com o PGC. Então, aqui está o PGC. Por que é obrigatório? Por que é obrigatório o PGC? Então, o que a gente está fazendo hoje de justificar o PGC? Você vai justificar o PGC já no ETP. Então, você vai ter que citar todos os itens lá que você inseriu no plano anual de contratações e justificar no PGC. Ele está no PGC? Qual o item do PGC? Ah, ele não está no PGC. Por quê? Aí você vai ter que justificar. E além de justificar, vai ter que inserir no PGC, fazer adequação conforme a Instrução Normativa 1/2019. Então, não é porque não está no PGC que você não tem que inserir no PGC. Vai ter que inserir no PGC e, além disso, justificar no ETP. Então, é um preenchimento obrigatório. Então, todos os itens relacionados a isso tem que inserir no PGC. Então, requisito 10 agora. Resultados pretendidos em termos de efetividade e desenvolvimento nacional sustentável. Isso aqui, praticamente, é idem ao requisito 2. Então, é a mesma coisa. Então, o desenvolvimento sustentável, ele tem que ser justificado, ele tem que ser elaborado, ele tem que ser incluído aqui no ETP. Ah, não tem? Também deve haver justificativa. Já expliquei lá da legislação e também do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Então, vai ser o requisito 2. Você vai justificar, você vai demonstrar só os requisitos, e o 10, você vai demonstrar os resultados que você pretende oferir nesse ETP, no objeto. Requisito 11. A providência a ser adotada antes da contratação. O que a administração precisa fazer? Ele precisa capacitar alguns servidores, ele precisa adequar o ambiente. O exemplo, vai contratar auxiliares administrativos. Tem mesa para todo mundo? Não tem. Ele precisa fazer, talvez, outra solução para contratar aquele serviço. Então, você tem que justificar. Então, por exemplo, não pode ser... Tem que haver alguma justificativa. Vai ter impacto ambiental? E qual vai ser a medida? Aí eu até coloquei aqui embaixo, aqui no requisito 12. Preenchimento obrigatório para obras de serviço de engenharia. Então, toda obra de serviço de engenharia tem impacto ambiental. Algum vai ter. Pode ser que reforma não tem impacto ambiental. Ele vai justificar lá que é reforma, que não vai ter. Mas toda obra, ele vai ter que fazer terraplanagem, vai ter que fazer alguma coisa. Então, vai ter algum impacto. Então, deve ser justificado. Essa contratação é razoável? Então, requisito 13. Você vai colocar o posicionamento. Então, ela é obrigatória. Ela é viável ou não é viável? Então, depois disso tudo que foi verificado, você vai verificar a viabilidade.
então ela não é viável, vai ficar mais caro que talvez ficar sem e ela não é necessária. Então, você não vai colocar que não é viável, então você tem que justificar se ela é viável ou não. Aqui, parágrafo 2º, os incisos 1, 4, 5, 6, 7, 11 e 8 do artigo 7º da IN são obrigatórios. E os demais são facultativos com a devida justificativa. Então, não é que você não vá colocar, você pode justificar que não é necessário. O parágrafo 3º. Nas contratações que utilizam especificações padronizadas, igual caderno técnicos de limpeza, vigilância, você pode utilizar esse caderno técnico para inserir no PGC. Então, você não precisa, igual eu falei, da memória de cálculo. A memória de cálculo já está, da limpeza, já tem um caderno técnico específico. Então, todo mundo que faz terceirização já tem específico. Vigilância também tem um caderno técnico, então já tem como medir a memória de cálculo. Então, é um pouco mais fácil o ETP nesses casos. Lembro que ele só vai inserir, não é dispensado. Ao final do ETP, deve avaliar na cidade classificados como, no caso, se é sigiloso ou não, conforme Lei 12.597. Então, aqui, ó, vai justificar. As informações disponíveis no ETP vai estar disponível para todo mundo? Não é sigilosa? Ah, mas é sigiloso. Então, vai ter que definir se é sigiloso ou não. Normalmente, licitação, eu não posso falar 100%, mas 99% de todo o material de licitação é público, então não é sigiloso. Então, você deve verificar, antes de tudo, se vai colocar ou não sigiloso. Entendeu? Somente se for alguma coisa, defesa nacional, alguma coisa que não é o caso do Instituto Federal, que vai ser sigiloso. E por último, aqui da IN 40, os ETPs serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante, ou pela equipe de planejamento. Então, em caso de terceirização, vai ter uma equipe de planejamento. Nos outros casos, não precisa ter uma equipe de planejamento. Terceirização e TI também tem equipe de planejamento, desculpa. Mas nos outros casos não precisa, mas precisa ter uma pessoa da área técnica. Ah, não tem uma pessoa da área técnica. Ela vai ter que ter ciência desse ETP. O exemplo, uma relação, publicação de livro. Quem que é a área técnica? Tem que olhar uma pessoa da área técnica, um revisor de livro, alguma área técnica, vai ter que ter ciência. Pode ser que ela não faça o ETP, mas ela tem que ter, o requisitante faz, o outro setor alguma coisa, e passa para ele ter ciência e verificar se é aquilo mesmo. Então, sempre a pessoa da área técnica. Pode ser o quê? Que a área técnica seja a mesma pessoa da requisitante. Então, um engenheiro, ele é requisitante e é da área técnica. Então, ele não precisa ter dois. Então, pode ter um só. Mas quando não tem, o requisitante precisa de ciência de alguém da área técnica. Pessoal, alguma dúvida sobre os estudos técnicos preliminares? Eu vou mostrar daqui a pouco também. Alguém quer falar alguma coisa? Ok, eu vou continuar aqui então. Eu aproveitei o gancho do ETP. No caso do ETP, são aqueles requisitos lá. Depois eu vou voltar lá, mas eu vou passar também algumas coisas que vai ser obrigatório para licitações terceirizadas. O que é isso? Toda licitação terceirizada, ele precisa
a análise do gerenciamento de risco, que é um mapa de risco. Então, no modelo de ETP, eu já fiz o ETP e também conjunto com o mapa de risco. O mapa de risco vai ser obrigatório para quê? Ele vai ser obrigatório para todas as estações terceirizadas, de terceirização e de serviços, bem como obras. Então, deve verificar a obrigatoriedade ou não do gerenciamento de risco. Então, eu coloquei aqui, da onde que está o gerenciamento de risco? Ele está na Instrução Normativa 5/2017, da SEGES. E o que é o gerenciamento de risco? Ele vai identificar os principais riscos que comprometem ao planejamento da contratação. Então, eu vou dar um exemplo daqui a pouco lá, pessoal. Quais são os riscos, o que pode acontecer. Então, ele vai estar no artigo 25, então ele é uma licitação de terceirização, ele já tem os riscos definidos. Então, se a empresa não pagar o empregado, o que ele deve fazer? Qual que é o risco? É alto, é médio, é baixo? Então, sempre tentar verificar e inserir lá. Então, um mapa de risco ele é obrigatório para a licitação de terceirização. Ok? Aqui, o gerenciamento de risco ele vai ser criado num documento e juntado ao processo. Então, eu aproveitei o gancho do ETP e a gente já criou, colocou junto no estudo técnico aqui. Vou só dar um exemplo aqui, ó, que eu falei antes. Preenchimento obrigatório da análise de risco. Preenchimento obrigatório nas contratações de serviços de terceirização, obras de serviçaria, bem como na contratação de serviços complexos ou contínuos. Então, precisa da análise de risco, todo serviço complexo ou contínuo também. Vai ter, igual, almoxarifado virtual, contratações de nuvem de armazenamento, se houver, contratação de serviços de grandes eventos, contratações de serviços de alimentação, que é o restaurante dos campi, entre outros serviços. Então, deve verificar o mapa de risco e inserir lá sim. E se não contemplar, deverá haver justificativa. Então, citei aqui o exemplo, então, vou colocar aqui, ó. Qual que é o primeiro risco, um exemplo aqui, ó. Rescisão de contrato, prestação de serviço, descumprimento de obrigações contratuais, especialmente trabalhistas e previdenciárias. Qual que é o risco? Ele é baixo, ele é médio, ele é alto? Qual o impacto do risco? Ele é baixo, médio, alto? Entendeu? Qual que é o dano? Eu coloquei 2 danos aqui, ó. Comprometimento das ações institucionais dependente do serviço do objeto contratado. E responsabilização desenvolvida por meio do processo administrativo disciplinar. Então, até hoje, eu até coloquei lá, mandei para o grupo de licitações, em relação a pessoal que deu tempo de ler ou não o e-mail, eu mandei agora à tarde, em relação até a hora extra, entendeu? Então, um caso é hora extra, tipo, você tem que definir corretamente quantas horas vai ficar quando não tiver produtividade. Por exemplo, a limpeza tem produtividade por área, mas um auxiliar administrativo não tem. Então, como que vai definir ele? Ele vai definir por hora. Ah, mas você colocou hora e ainda vai dar hora extra para ele, mas por que você está dando hora extra? Você tem que justificar por que depois lá na fiscalização de contrato você precisa daquela hora extra, entendeu? Então, aqueles serviços que foi designado para aquela pessoa e não conseguiu, por que ela está precisando de hora extra? Ah, ele precisou da reunião. Não, não é. Então, você tem que definir o que ele está fazendo. O pessoal tiver, principalmente licitações, verificar. E isso também é um risco. Mas em relação a esses riscos aqui, qual que é a ação preventiva? É a fiscalização do contrato. Então, se tiver uma fiscalização boa do contrato, com o pessoal técnico e administrativo correto, ele vai haver uma melhor risco aqui. Pessoal, que passou um caminhão aqui, desculpa.
qual vai ser a mitigação do risco? Vai ser chamar as empresas subsequentes na hora de classificação e verificar que é a contratação de remanescente de serviço. Então, esse vai ser a ação. Pessoal, desculpem, só um minutinho. Pessoal, queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar. Tudo ok? Tranquilo, eu vou continuar então. Aqui, eu coloquei já no como que vai elaborar o ETP no swap. Então, o primeiro passo aqui é entrar no swap. Eu vou até depois eu vou fazer com vocês. Eu vou clicar em documentos e processos. Ele vai abrir aqui documentos eletrônicos. Vou clicar nele. Depois documentos. Vou adicionar um documento de texto. Vou escolher aqui estudo técnico preliminar. Estudo técnico preliminar. Vai ter... Marcão, boa tarde. Boa tarde. Tudo, Marcos Machado, tudo bom? Tudo. Tá, sobre o swap mesmo, talvez depois de amanhã vai ser lançado no Comprasnet. Vai precisar ainda jogar no swap? Eu vou explicar um pouco, Antônio Marcos. Ok. Né? Então, por Pessoal, causa do swap, a gente está usando porque não lançou o sistema, mas tá prometendo, depois de amanhã vai lançar. É isso que é o. Pessoal, o Antônio Marcos até falou aqui que vai lançar amanhã no swap. A reitoria vai ser exigido isso aqui. Isso aqui não precisa ser exigido para todos os campos. Cada camp vai fazer de acordo com a sua necessidade. Como que vai funcionar o ETP? Eu creio que nem todo mundo tem a senha do Comprasnet. Então, eu não vou dar, no primeiro momento, a gente não vai dar a senha do Comprasnet para todo mundo. Então, hoje, quem tem a senha do Comprasnet é somente o pessoal da estação, contratos, os fiscais de contratos e uma ou outra pessoa. Entendeu? Então, até ser dado e definido alguma coisa, a gente vai fazendo swap, no caso, e quem vai inserir no sistema, primeiramente, vai ser o pessoal da licitação com o documento realizado dentro do swap. Por quê? O Ministério da Economia, ele pretende colocar todo o processo dentro do Comprasnet. Desde vai ser o início, vai ser o PGC, depois vai ser o ETP, o termo de referência, o edital, as minutas de contrato e tudo. Então, ele vai ser tudo dentro do Comprasnet. Só que, por enquanto, não é todo mundo que tem o acesso ao Comprasnet, e talvez ele vai jogar no Comprasnet direto, ele não vai ter ainda como a gente fazer alguma correção, alguma solicitação, ou uma revisão ainda, que o pessoal não está acostumado a trabalhar no Comprasnet. Então, pode ser definido posteriormente, igual a gente fez com o PGC na reitoria. A PGC na reitoria, cada
pró-reitoria tem um usuário. Então, esse usuário é o responsável de cada pró-reitoria que lança o PGC. Porém, o PGC passa ainda pela unidade de compras, que é avaliado, que é corrigido, que é devolvido. O ETP, ele não tem ainda, que eu vi, quinta-feira vai ter o webinar do ETP, eu não vi ainda se vai ter ou não alguém que vai corrigir. E se vai colocar uma coisa lá, talvez, a pessoa que não está acostumado ainda, e inserir diretamente lá, talvez, não seja ideal nesse momento. Talvez ter um teste, talvez, no mínimo uns 3 meses, até o pessoal acostumar. Por quê? Porque todos os ETPs do Brasil vai ser lançado e vai ficar disponível para todo mundo. Então, vai poder fazer cópias depois, mas por enquanto ainda não vai ter. Então, a gente vai manter o swap, por enquanto, esse ano, Antônio Marcos, e verificar, talvez, para o ano que vem, como que vai ficar, se vai dar senha, o pessoal não compra as net, ou não. Machado, se quiser dar senha direto, aí vocês verificam, entendeu? Ó, eu vou dar senha para cada um no setor, então, mas aí depois que investe na responsabilidade, na verdade, é o gestor, aí o gestor tem que verificar. Se tiver errado, não é só a pessoa. É a pessoa que designou aquele servidor para fazer aquilo lá. Tranquilo? Não, ok. Na verdade é novo, né? A gente tem que esperar depois de amanhã pra gente ver como é que o sistema vai funcionar, né? Mas Sim, tudo bem. mas a gente vai continuar a swap, por quê? Porque no Comprasnet, ele é um sistema ainda, ele está sendo feito por partes. Então, todo o processo, a gente, querendo ou não, por enquanto, antes de ser totalmente no Comprasnet, a gente tem que manter ele no swap também. O plano do governo é 2022, está todo o sistema dentro do Comprasnet. Então, talvez não precisa ter nada, nem SysRec, nem swap daqui em 2022. Entendeu? Apenas o swap você vai lançar, criar somente o número do processo, para ter o número do processo, e já colocar lá. Então, mas enquanto isso, que a gente não tem, a gente tem que manter no swap, nem se for para salvar em PDF e colocar lá. Então, acho que o estudo técnico preliminar, por enquanto, é ideal. Eu vou só explicar aqui dentro depois, que eu vou explicar uma outra coisa depois. Então, vou voltar aqui. Então, documentos eletrônicos, vou adicionar um documento de texto, vou criar aqui estudo técnico preliminar, público, vou selecionar o meu setor, coloquei o nome aqui, teste, estudo técnico preliminar, e vou salvar. Salvei, vai abrir para mim o documento, eu vou editar, depois criar em texto. Aí, no caso, eu vou responder todas as questões, vou abrir ele aqui. Todas as questões aqui. Então, estudo técnico preliminar. Aqui está uma nota explicativa por que é. O dados da contratação, que é a unidade requisitante, que pode ser Campos Machado, a UASG da unidade. Quais versões foram realizadas? Isso vai estar. Por que a gente precisa disso? Vai ter, colocar no Comprasnet. A legislação aqui pode ser utilizada, então a gente colocou aqui. No caso aqui, não vai ser pregão, vai ser inexigibilidade. Então você vai excluir isso aqui. Então não vai ser pregão eletrônico. Então vai utilizar somente a legislação. Aqui está faltando a parte de obras, a gente vai inserir depois. E vai ter todas as perguntas que eu expliquei lá no sistema swap. Então, necessidade da contratação, escolha da solução, e sempre com a nota explicativa o que é para responder. Então, feita a resposta, retiro em amarelo. Aqui vai estar em amarelo, mas a gente retira em amarelo.
responde todas as perguntas, justifica e vai fazer. Vou abrir no Swap só para vocês verem como que é aqui. Então, documentos. Vou adicionar documento de texto. Aqui tem dois, ó. Eu vou colocar aqui, ó, estudo técnico preliminar. Um em branco, ele ainda vai ser utilizado por quem? Por pessoal da TI. Esse estudo técnico preliminar, ele não é para TI ainda. Então, o pessoal da TI, ele vai utilizar o sistema, o estudo técnico preliminar, conforme a Instrução Normativa 1/2019. Então, ele vale para tudo, menos para TI. E vou colocar teste. Salvar. Editar. Texto. E vou editar ele. Os em amarelo, todos em amarelo eu tenho que excluir. Põe que não fosse um RDC. Entendeu? Screws amarelo, vou só tirar um, só pra gente verificar. E vou responder. E vou responder tirando amarelo. Então, não vou colocar não se aplica, tipo serviço online. Mas aqui é só um exemplo, não é para... Eu respondi todas as perguntas, respondi amarelo. Então, vou salvar. Ver se está tudo certo com aqui, estou visualizando. Por exemplo, está tudo certo com cru. Aí eu preciso que a área técnica também verifique. Então, eu vou solicitar a assinatura. Ele já verificou, na verdade. E solicito outra pessoa. Então, vamos colocar aqui Douglas. Poderia fazer o que também? Poderia encaminhar para revisão da área técnica, ele poderia revisar, poderia mandar para análise anterior. Então, eu posso fazer... Tem várias coisas que eu posso fazer dentro do SWAP para o pessoal antes de fazer o ETP. Ok? Terminado o EDP. Aí eu vou colocar no SysRec. Terminado o DTP, eu vou colocar ele no SysRec. Como que eu posso colocar ele no SysRec? Eu posso... Quando já estava assinado tudo aqui, ó. Põe que eu preciso só da minha assinatura. Vou excluir aqui. Eu posso imprimir ele em carta.
ou exportar ele, entendeu? Bem como eu posso salvar ele, o link dele aqui, ó. Então, eu peguei o link dele, criei uma requisição, eu fiz uma requisição anterior aqui, ó, teste. Eu vou alterar essa requisição. Vou colocar um ETP nele aqui. Aqui, fonte pagador, objeto. Eu posso colocar ele aqui como ETP aqui. Bem como eu posso incluir o link aqui. Eu salvei ali. Por que o link é importante? Esse link é importante porque o pessoal pode copiar o link, ele vai clicar e vai salvar, e vai verificar. Lembrando que todo documento, antes de colocar lá, eu não finalizei, deve ser finalizado também. Então, sempre o documento finalizado, vai colocar no link. No link do CSEC, pode colocar quantos links forem necessários. O exemplo, da TI, é necessário colocar, além do ETP, o gerenciamento, o DOD, que é o Documento de Oficialização da Demanda. Então, ele vai criá-la também e fazer. Vai colocar também um mapa de risco. Pode colocar quantos links. Esse link é utilizado ideal somente para arquivos do SWAP. Arquivos sem ser do SWAP, é ideal sempre salvar em PDF e anexar. Esse aqui é o arquivo complementar, que pode ser o SWAP também, declaração de exclusividade. As cotações ainda permanecem aqui. Vai colocar aqui as cotações, não vai colocar. Então, eu sempre vou colocar a cotação dentro de cotação, não ali. Ali é um documento complementar fora da cotação. Pessoal, deixa eu só explicar para vocês o gerenciamento. O que saiu hoje, a matéria que saiu hoje, até que o Antônio falou. Então, amanhã não, dia 1º de julho, vai ter um novo webinar do ETP Digital. Aquela apresentação ali, acho que praticamente saiu igual que a apresentação aqui, mas eu fiz na sexta. Hoje eu até verifiquei para ver se tinha uma coisa nova, até verifiquei aqui. Entendeu? Então, vou colocar esse link para vocês aqui, ó. Para quem quiser participar, vai ter no YouTube. Então, e eu abri aqui, ó, a instrução normativa 40. Aqui responde praticamente o que eu respondi aqui, ó. A IN 40 se aplica quais objetos? Então, vai estar aqui perguntas e respostas. A norma se aplica a bens, contratações, serviços e obras. É o que eu já respondi, praticamente todos os objetos. E aqui complementa aqui, ó, as contratações e soluções de TI deverão ser respeitadas, instrução normativa 1 de 2019. Então, TI ainda não vai utilizar esse ETP, vai utilizar o ETP específico de TI, conforme a instrução normativa. A IN5 foi revogada em relação a ETP, foi revogada. Então, o ETP da instrução normativa 5 não vai ser utilizado. Porém, o mapa de risco permanece. Vai ser o ETP da instrução 40 e o mapa de risco da instrução 5/2017. Qual é o objetivo do estudo técnico? Então, ele
pessoal do Ministério do Planejamento tem que verificar mesmo se precisa daquele objeto, se há necessidade. Então, ele quer que descreva melhor a necessidade do objeto e por que precisa, qual o motivo, quanto vai precisar. Então, ele quer saber, em virtude que é dinheiro público, né? Então, aqui, o artigo 7º, que eu já expliquei, que é a descrição de necessidade, requisitos, levantamento de mercado. Aqui está um tópico até mais detalhado aqui, o que está em azul escuro é obrigatório, e o que está em fundo branco, ele não é obrigatório, porém tem que justificar. E como que vai fazer as etapas. Quem é responsável? Então, é a área técnica e requisitante. Lembrando que no Instituto, quem vai colocar na reitoria, por enquanto, vai ser a licitação. Porém, a gente vai verificar com a gestão, com o pessoal das outras pró-reitorias, com certeza vai passar a ter alguns outros responsáveis depois, porque não vai continuar no SWAP, conforme o sistema for aprimorando. Por enquanto, é a licitação, vai ser necessário o SWAP e depois a gente vai aprimorando. Expliquei sobre a faculdade, que são os incisos lá. Lembrando que em prorrogação de contrato não precisa. Aqui, relação IRP, a carona, precisa do ETP. Vou fazer carona do item de R$1.000. Vai precisar do ETP. Do IRP, que eu não sei se eu vou contratar ou não. Vai precisar do ETP. Isso aí, para que é? Para a pessoa pensar das prioridades antes de fazer o processo. Então, não vai fazer aquele tanto de processo mais, porque não vai ter conta, não vai ter servidor que vai até ter tempo de fazer todos os estudos técnicos preliminares. Então, vai ter que definir qual prioridade vai ser realizada. Então, ideal para isso. Lembrando aqui, o mapa de risco não foi revogado. Então, o mapa de risco permanece. O que a gente fez no SWAP? A gente inseriu um mapa de risco aqui. A gente deixou ele mais simples aqui, mas ele está aqui. Então, risco 1, risco 2. Então, a pessoa vai definir risco 3. Então, pode ter 10 riscos. Então, vai definir um mapa de risco aqui. Então, o mapa de risco, o que é? Qual que é o dano? Qual que é o risco? A probabilidade, impacto, dano, ação preventiva e a ação de mitigação que vai ocorrer. Então, por exemplo, a obra parou, a empresa quebrou, o que deve ser feito? Então, vai ter que ser colocado, então. Então, mapa de risco para serviço de terceirização e mão de obra indireta vai ser obrigatório. Então, a gente já colocou aqui no SWAP. Ele não está ainda no ETP digital, mas a gente já colocou no SWAP para evitar ter 2 documentos. Já faz no documento já. Não precisa de uma análise de risco aquele objeto. Vai contratar 10 computadores. Não precisa 10 computadores, 10 carteiras. Não precisa. Então, você só justifica. Não é necessário, tal, em virtude de não estar de acordo, não ser obrigatório conforme N5 2017. Então, não vai ser obrigatório. Aqui, ó, setor executante elaborar termo de referência, projeto base ainda. Poderá modificar. Poderá modificar. Por isso que a gente, lá no início, a gente colocou aqui qual versão. A pessoa pode ir colocando quantas versões quiser. Porém, isso aqui vai ser efeito cascata. Ele mudou alguma coisa aqui, outra versão, mudou alguma coisa, vai interferir no termo de referência, no edital. Então, tudo vai ser em efeito cascata. Então, é ideal fazer um ETP o mais correto possível e tentar evitar alguns erros. Precisou, a gente tenta auxiliar. Aqui vai explicar sobre
ausência do ETP, entendeu? Que no caso de TI, que vai ser, você vai ter que justificar a ausência, no caso, que é a ausência do PGC no ETP, então, os artigos 11 e 12, por que ele não está ainda no PGC. Então, a estimativa do valor, que aí eu já expliquei também que é a instrução normativa 5, 2014. Também sobre ser sigiloso ou não, e sobre o sistema. Então, o sistema vai começar a operar. Eu vou até pedir a senha hoje, vou ver se eu consigo entrar com treinamento, porém, a partir do 1º de julho. Aqui falo sobre o órgão CISG. Principalmente, pessoal, vai precisar do perfil do PGC. Então, pedir para o cadastrador parcial do seu órgão incluir esse perfil aqui, fase INT1. Então, já pedi para o cadastrador parcial, um exemplo, Machado, Muzambinho, Confidentes, fazer já o perfil. Na reitoria, a gente fez o pessoal da estação. Ao longo do tempo, a gente vai fazendo o ETP para os outros campos. Primeiro para Carmo de Minas e Três Corações, e depois para as demais pró-reitorias, igual o Antônio até falou. Mas isso a gente vai definir em portarias, quem vai ser, igual a gente fez do PGC. Então, a gente vai ter que esperar, eu acho que talvez é importante vocês verificarem até dia 1º de julho como que vai ser, porque nem eu sei ainda, só estou dando balizamento nas coisas aqui, mas ainda não sei. Lembrando, o ETP, tudo que tiver no ETP não precisa estar no termo de referência. Os editais da AGU estão programados, eles vai ter mudança também daqui a uns dias, entendeu? Tudo que tiver no ETP, que é justificativa, necessidade, a solução, ele não vai precisar estar no termo de referência. Mas é ideal a gente esperar os editais da AGU para ver como que vai ficar. Porque primeiro vai ser o termo de referência, vai ser um pouco modificado, e depois assim sucessivamente. Uma coisa importante aqui que estava aqui. O sistema será fechado para a realização de uma compra sem ETP? Sim, não tem ETP, no caso, não tem como comprar. Pode ter um justificativo que a compra já iniciou, tem um IRP que já iniciou e não teve ETP. Eu tenho uma contratação que foi suspensa e não teve ETP. Foi publicada, não teve ETP. Então, tudo vai precisar ter ETP. Algumas justificativas, somente de andamento e de TI e das exceções poderão ter justificativa. De andamento, daqui a um mês já não vai ter essa justificativa mais. Já era para publicar já. Então, por exemplo, processos que não estavam prontos, infelizmente a gente vai ter que não vai poder colocar. Mas eu tenho um processo que não já está tudo pronto, não dá tempo de ser publicado. Publica e suspende. Publica hoje, talvez, dá tempo ainda de sair, suspende ele. Infelizmente, essa é a única coisa para a gente fazer. A gente já vai fazer isso com 2 processos aqui na reitoria, para não precisar fazer. A gente teve alguns problemas durante o processo, porém, se a gente fizer ser obrigado a fazer o ETP desse processo, já estão prontos o ETP, são ETPs diferentes, tiver que refazer, a gente vai ter que suspender. Mas somente esses 2 processos que a gente verificou, mas o resto a gente vai exigir o ETP. Não precisa, por enquanto, de certificado digital, então a gente está contratando certificado digital para a reitoria, talvez só alguns para os campos, entendeu? Vai ter uma licitação disso. Porém, o ETP não é obrigatório, então, obrigatório para ter certificado digital no Combrasnet, por enquanto, é somente o pregoeiro e o homologador. Os demais servidores que trabalham no Combrasnet não precisam ter o certificado digital por enquanto. Pode ser que mude daqui a uns tempos, alguma coisa, mas por enquanto não precisa, somente a senha rede, a senha do CIASC. Pessoal, vou só passar um artigo para vocês aqui.
enquanto eu acho o artigo aqui, vou só fechar aqui. Eu queria saber se tem alguma dúvida, precisa de alguma orientação, vai precisar de algum guia, alguma coisa que possa auxiliar vocês depois? Marco Antônio, boa tarde. Boa tarde. Jussara. Você disponibilizou esse modelo, ele vai contemplar tanto materiais quanto serviços num único modelo? Sim. Porque, assim, eu acho que o requisitante vai ter muita dificuldade em fazer, principalmente de material. Serviço, eu acho que eu acho até que é mais fácil por ser um item, 2, 3, talvez, menos itens, né? Agora, material, por exemplo, um pregão aí que tem 100 itens, por exemplo, no caso de justificar o inciso 2 lá, por exemplo, como que justifica? É item a item? Não, é o objeto, né? É o objeto. O ideal é juntar os itens de mesmo objeto. Um exemplo, você vai comprar itens de alimentação. A justificativa do arroz, do feijão, do açúcar vai ser a mesma, entendeu? Então, vai ser um ITP por objeto. Contratação de contratação de serviço, não. Contratação de empresas especializadas para fornecimento de gêneros alimentícios. Então, vai tentar fazer por isso. Contratação, por exemplo, aquisição de materiais de mão de obra. Também é a mesma, entendeu? Você não vai precisar fazer. O problema é o pessoal faz o quê? Junta várias demandas, vários objetos, talvez numa solicitação só. Aí fica mais difícil. O ideal é você definir por objeto. Vai contratar alimentação, é um ETP. Vai contratar manutenção predial, no caso é um ETP. Então, tentar contratar itens afins. Outra coisa também, a AGU está dividindo os editais e termos de referência em relação ao quê? Material, serviço de engenharia, serviço continuado. Tentar fazer o quê? Não misturar mais contratação de serviços com aquisição, fazer duas licitações, no caso. Tentar juntar todas as aquisições de semelhantes e depois tentar fazer todos os serviços semelhantes. Entendi. É porque às vezes vou te dar um exemplo aqui do Campo Espaço. Pregão, por exemplo, laboratório do setor de moda. Não são materiais todos afins. É para o setor da moda, mas são vários tipos de materiais diferentes. Tem desde caneta, lápis, até máquina de costura. Então, são itens que, assim, é difícil fazer uma justificativa única. Eu tô enxergando, assim, muita dificuldade nesse sentido, de pregão de material, assim, com vários itens, né? O ETP, como por exemplo, o requisitante, né, para fazer, eu acho que tem alguns incisos aí que ele vai ter muita dificuldade de fazer. Talvez ele até nem vai saber, né? Por exemplo, o inciso 2, eu achei que é um inciso difícil para ele, onde fala se é a melhor solução, por exemplo. Eu acho muito difícil também chegar nesse consenso da melhor solução. Ô, Jussara, deixa eu só falar o que o pessoal lá no primeiro webinar, antes de eu fazer esse webinar, o primeiro webinar que eu assisti, até aquele Renato Fenili falou, vai ter uma pessoa especializada em ETP no órgão, entendeu? Infelizmente vai ter que ter. Então, o que vai acontecer? Por isso que até o Antônio passei primeiro lá, normalmente vai ter uma pessoa que vai ter que auxiliar nesse primeiro momento as pessoas fazer. Eu creio solicitar, talvez, a revisão no SWAP, deixar a pessoa fazer e encaminhar, talvez, por um caso de passos. Eu não sugiro, talvez, ser o setor de licitação, pode ser o outro setor, ser outras pessoas ajudar, e depois o setor de licitação, talvez, auxiliar um pouco em relação à legislação.
entendeu? Entendi. Entendeu? Talvez vai ter que passar para algumas pessoas fazer a revisão. Na verdade, eu acho que nesse momento é necessário, porque é um documento novo, até para licitação mesmo, né? Então, Eu não até sei se você, eu não sei se vocês sabem fazer num swap tem como solicitar a revisão. Então, pode solicitar a revisão uma, duas, três, quatro pessoas, entendeu? entendi, é porque depois do documento finalizado, aí não tem jeito de mexer nele, né? Sim, aí você tem que cronar e fazer o outro. Aí é o outro, por isso que eu falei para você. Vai mexer no ETP depois que foi publicado, vai ter que fazer outro documento. Então, o ideal é fazer, talvez, pegar aquele documento Google que eu encaminhei para vocês, até aquele documento do Google fazer vocês, fazer, criar uma cópia dele e fazer antes de colocar, talvez, no swap. Entendi. Sim. É uma ideia interessante, sim, porque o requisitante, eu só cheguei a pedir até hoje, né, que foi um pregão que eu fiz esses dias, e a requisitante teve muita dificuldade, nossa, eu fui ajudando, né, assim, no que eu consegui auxiliar, eu fui auxiliar, mas por essa experiência eu estou imaginando que os demais vão ter muita dificuldade nesse documento, mesmo porque ele tem que ser um documento bem feito, bem consciente, senão eu acho que é perda de tempo, né? Ele tem que ser um Sim, documento bom, ele realmente é um documento que eu acho que ele veio para agregar, sim, para ajudar realmente ver a necessidade, né, da aquisição, mas é um documento que eu achei meio complexo, então ele tem que ser um documento bem feito, né? eu estou pegando aqui, Sara, só um minutinho, eu estou pegando, eu vou apresentar para vocês aqui o que o governo ainda pretende fazer sobre a área de licitação. Então, até 2000 eu vou passar de forma rápida, só um minutinho. O Marcão, é a Crecília. Oi, Cecília. A AGU, ela já fez atualização dos editais, agora em maio. Não só Mas do ela, edital, já está abordando o termo de referência, o ETP no termo de referência. já fez? Já. Uhum. Ela, inclusive, ela atualizou as listas de verificação também, tudo correlacionando agora ao ETP. Já fez já, né? Não, é porque os últimos editais que eu fiz aqui, mas foi nesse último mês? Foi agora em maio, foi no finalzinho de maio. Eu até descobri isso semana passada, que eu iniciei um termo de referência de serviços. E aí eu encontrei essa dificuldade, porque o ETP que havia sido feito não contemplava várias situações que agora é exigido. Aí eu tive que trabalhar junto com o requisitante para montar o termo de referência. Deixa eu pegar a nota de atualização, eu até entrei lá no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis para mostrar para vocês, entendeu? Uhum. Deixa eu só confirmar, pegar um aqui. Serviço, compras. Sim. É o termo de referência tá de maio. Então tá certo. Então Era de dezembro de 2019 o último. sim. Então já tá. Mas eles vão modificar, que o Renato Fenili, que já. Acho que foi antes dele modificarem, acho que não tem a data, só tem um mês, né? Uhum. Então. Já deve ter colocado já o. Mas foi depois de 22 de maio, porque ele contempla o ETP, nas notas de atualização faz menção a IN40, então foi bem no finalzinho. Entendi. Não, tranquilo então. Então já melhor pra gente. É. Vou só pegar aqui. Aí abrir o arquivo. Vou só apresentar o último arquivo, só pra gente já terminar.
Tudo bem? Nessa parte agora. Pessoal, mais alguma dúvida em relação a alguma outra coisa? Alguém tem mais uma coisa para falar? Sim, não? A dúvida, na verdade, eu acho que vai surgir muito, mas vai ser, tipo assim, a hora que começar mesmo a fazer, né? E a hora que já a gente tiver que fazer no sistema, eu acho que vai surgir dúvidas, mas a gente vai tentando resolver, né, à medida do possível. Entendi. Pessoal, não consegui achar aqui não, mas depois eu vou só falar com vocês aqui. Primeiro passo agora é o ETP. Então, feito o ETP, daqui uns dias vai ser o termo de referência digital. Então, não vai ter mais termo de referência igual a gente faz hoje. Então, quem está acostumado na estação, trabalhar, então também vai ser o termo de referência, vai ser feito via Comprasnet. É uma alternativa, talvez, com o Antônio Marcos, que a gente vai, talvez, até reunir, ou tentar reunir equipes de estações, talvez um pouco menor, mas talvez tentar reunir para definir algumas estratégias, como vai ser feito depois. Então, termo de referência digital, depois o edital digital, e todo o processo vai ser digital. Então, eu creio a estratégia do governo até final de 2021, não sei se dá tempo, talvez, mas algumas coisas já vai sair. O ETP saiu, creio que o termo de referência vai sair também, depois eu encaminho para vocês, entendeu? E vai ser ao longo. Então, o que o governo quer? Ele quer padronizar todos os documentos para quê? Evitar o exemplo. Fazer igual um formulário de banco. Então, um formulário de banco, você coloca todas as informações, sai o edital lá pronto. Você não precisa ficar, cada edital é de um jeito. Então, vai ser um edital de compra, um edital de serviço, vai ser só, você vai escolher lá como formulário. Então, colocou lá, para quem faz o edital hoje, a pessoa ter mais noção do que? Do preço, do objeto. Então, esse que vai ser o principal verificação. E não, cada hora, fazer um edital diferente, que a gente sofre também, principalmente o pessoal da administração, fazer editais, mas a maioria quer padronizar pelo menos o edital, fazer de uma forma única para o Brasil inteiro. Pessoal, tranquilo. Isso vai ser muito bom, não, Marco Antônio? Vai ser padronizado, né? Então, você não vai... teve recurso, vai ser recurso para o Brasil inteiro, então e teve algum erro, já vai ter uma equipe lá do Ministério da Economia, ou quem for atualizar, já vai atualizar, talvez, semanalmente aquele edital. Então, a gente vai precisar ficar, talvez, decorando a lei. Sim, a gente vai ter que saber que aquilo está certo, não vai ter que ler o edital, tudo, mas eu creio que até 2021 talvez vá tentar melhorar para a gente e conseguir fazer isso. Mais alguma outra pergunta, alguma outra sugestão? Tranquilo? Pessoal, então, agradeço a participação de todo mundo. Muito obrigado pela participação. E a gente vai conversando. Então, a gente marcou essa reunião meio rápido, porque precisava mesmo. Espero que todo mundo, eu coloquei o link aqui do Comprasnet aqui, o Honório também colocou aqui, para que todo mundo participar também, entendeu? Tentar participar do webinar no dia 1º, tentar verificar quais os pontos, e a gente vai... Isso é uma coisa nova. A coisa nova, infelizmente, a gente vai ter que aprender junto. Então, eu não sei mais que vocês, então cada um vai saber um pouco, e se todo mundo ajudar todo mundo, vai conseguir fazer uma coisa talvez até melhor, para conseguir andar todo mundo junto. Então, se a gente caminhando junto, eu acho que talvez até melhor. Ok? Então, boa tarde, e agradeço muito vocês aí.